sou a Lu e hoje nós vamos gravar um elefantinho com o seu reflexo na água. Aqui nós temos o desenho numa fralda, uma fralda dupla que a gente compra em metro, mas você pode fazer em qualquer tipo de tecido, não tem que ser na fralda. Para pintar na fralda, eu gosto de trabalhar com pincel assim, que ele não seja muito aparadinho, tem que ter uma certa leveza na cerda. Ó, a cerda tá mais compridinha. E outro detalhe, eu sempre gosto de, antes de começar, hidratar o pincel na água. Olha, coloco na água, aí a pouco ele fica molinho. Aí fica mais fácil de trabalhar na fralda, porque daí não levanta os fiapos, os fios. Nesse trabalho aqui, nós vamos começar bem aqui no meio. Eu vou fazer esse fundo, vou fazer aqui um barranquinho, aqui já é a água. E eu vou passar diluente em toda essa área aqui. Eu vou pegar um pincel 14 grande, sem aparar. Você pode colocar no pratinho. Eu gosto de fazer assim, ó, vou passando, vou pondo no pincel o diluente e vou passando ali. Olha aqui, ó, aqui a orelha do elefantinho para baixo. O clima aqui está muito úmido, então vai demorar para secar isso aqui. Quer dizer que eu posso preencher uma área grande que dá tempo de trabalhar. Se onde você mora é muito quente, então você vai fazer primeiro essa partezinha, depois você faz essa daqui. Vou preencher assim um pouquinho para fora do desenho também, que é pra gente ter espaço para esfumaçar a tinta. Tá vendo aqui, ó, dessa altura da orelha aqui para baixo, coloquei mais ou menos até aqui. Do lado de cá vou fazer a mesma coisa. O diluente, ele depois que seca, ele não vai aparecer, tá? Isso vai facilitar a nossa pintura. Ele é transparente. E ele ajuda a diluir um pouco a tinta. E ela fica um pouco mais suave. Você pode usar clareador também, se você quiser. Você só não deve usar água, porque aí você não consegue controlar a pintura, ela vai crescer. Ó, a pintura, o risco terminou aqui, só que eu vou trazer o diluente até aqui embaixo. Mais ou menos uns 2 centímetros, 3 centímetros além do risco. Quando você terminar de preencher, olhe assim contra a luz e você vai enxergar algum lugar que não tem o diluente. Aí você coloca, porque não deve ficar mal espalhado. Eu vou começar fazendo aquele fundo com um pouquinho do amarelo canário. Ó, com o mesmo pincel. Tiro totalmente o excesso de tinta. E eu vou passando aqui, ó, toda essa área. Você viu que aqui é o barranquinho. Vamos fazer umas pedrinhas. Embaixo, a água, ela sempre vai refletir aquilo que tá em cima. Então, eu vou passar o amarelo inteiro, ó. Passei embaixo do elefante. Passei em cima do barranquinho e entrei um pouco para dentro da água. Vou subir um pouquinho aqui e vou subir um pouquinho aqui.
limpando o pincel. Não deixa aquela linha reta. Olha, eu tenho diluente até aqui. Eu coloquei a tinta aqui no cantinho, fui limpando o pincel. Antes de chegar ali, acabou-se a tinta do pincel. Eu nem lavei o meu pincel. Eu vou pegar uma pinceladinha do azul hortênsia. E eu vou continuar. Olha, eu vou fazer uma transição de cor aqui. Se você quiser, você pode começar aqui bem no meio. E você vai levando, limpando o pincel. Essa área aqui é a área de água. Então, o fundo deve ser azul. Aqui pode até ficar meio manchadinho, não precisa ser uma coisa muito espalhadinha, tá? Aqui você chega com o azul vai subindo em cima do amarelo, vai ficando esverdeadinho. É assim mesmo. Vou usar um pouquinho desse azul hortênsia. Aqui, ó, começo aqui no pezinho. Do lado de cá também. Só um pouquinho assim. E agora, um pouquinho de verde pinheiro. Sempre tirando o excesso, tá? Eu vou colocar esse verde pinheiro aqui, ó, pertinho da carinha. Fazendo mesmo ali já um contorninho. E esfumaçando bem pouquinho para baixo. Um pouquinho desse verde, muito pouquinho. Você vai fazer aqui também, olha. Sem definir muito. Ó, tudo que tem lá em cima tem que ter aqui embaixo. Vai aparecer aqui, não é para preencher, tá vendo? Ficou ainda aparecendo um amarelinho ali. Aqui, ó, esse fundo aqui tá aqui, esse fundo ali tá aqui. Agora aqui no cantinho também vou colocar. Aqui a gente tem a perninha. No cantinho e aqui, ó, terminou a orelha e aqui tá a patinha, aqui tá a patinha, aqui tá a orelha. Nesse cantinho aqui também um pouquinho mais forte. Aproveitando que eu tô com um pincel grande, eu lavei e eu já vou passar aqui atrás um pouquinho do diluente também, contornando aqui, ó, o elefante. Ó, um pouquinho do azul hortênsia. Começo aqui no cantinho, no outro cantinho, para não ter risco de borrar. Venho subindo com a tinta, bem de leve. E olha como vai ficando suave. Eu coloquei diluente até aqui. A tinta terminou aqui. Aqui nesse cantinho também vai um pouquinho. Nem precisa contornar, tá? Coloca no cantinho e vai sumindo com a tinta, ó. Vai ficar bem suave. Pronto essa parte. Agora nós vamos trabalhar esse barranquinho. Eu vou usar camurça. Troquei de pincel, peguei um 8, que já tá hidratadinho. A gente já tem uma cor aqui, que é o amarelo canário. Agora, eu tô fazendo uma sujeirinha por cima dessa cor com camurça. Eu vou fazer... Tô limpando o pincel aqui, ó, pra dentro, porque isso também tem que refletir. Agora eu vou usar o pratinho, porque o sépia, que eu vou fazer ali um acabamentinho, ele é meio forte. Então, vou pegar pontinha do pincel só. E a gente vai fazer aqui, ó,
embaixo, na base. Você vai dando apertadinhas de pincel, mas vai deixando irregular, não é para fazer liso. Você pode até de vez em quando subir assim um pouquinho. Olha, tá vendo? Vai ficando assim irregular, não vai ficar aquela linha muito certinha. E eu tô trabalhando assim só na área de baixo. Esse sépia também, faça uma sujeirinha com o pincel dentro da água, na bordinha, um pouquinho menos de tinta. Sobrou isso, vai pro potinho. Agora eu vou trabalhar com marfim na parte de cima. Vai dando algumas pinceladinhas e puxando para baixo. Em cima tem que ficar bem irregular. Depois tem um acabamentinho que a gente ainda faz. Agora nós vamos trabalhar o reflexo. Eu quero fazer, a cor do elefante vai ser cinza. Eu vou usar o cinza, mas se você não tem o cinza, você pode misturar o branco com o preto e você vai ter um tom de cinza. Você pode trabalhar com azul inverno, você pode trabalhar com camurça, a cor dele, você pode trabalhar com sépia, tem vários tons. Aqui a gente vai fazer tudo ao contrário, seria aqui o negativo e ali o positivo. Então eu vou começar, isso daqui é a perna, eu vou começar aqui, ó, nesse cantinho. O reflexo, ele nunca vai ser tão perfeito quanto o elemento em si. Então, você não vai colocar muita tinta e vai deixar assim bem clarinho, tá? Depois vou fazer aqui, ó, do lado de cá também a mesma coisa. Eu tô trabalhando a sombra. Aqui a gente tem um pedaço da orelha, que seria essa parte aqui. Aqui a partezinha da tromba, então aqui, ó, entre a tromba e a cara, e toda essa área aqui vai ficar escurinha, porque tá por trás. Essa parte aqui é a parte da orelha. Você viu que eu vou colocando pouquíssima tinta e vou espalhando, não pode ficar manchado. Aqui eu vou trabalhar com o pincel com um pouquinho de tinta bem em cima do contorno. E por aqui vai sumir, porque aqui a gente já perdeu o reflexo, eu não vou pintar mais. Eu não vou fazer o elefante inteiro. Então aqui assim, vou sumindo. Mesma coisa eu vou fazer na orelha de cá. Você viu que aqui a orelha tá por cima, aqui sobra um pedacinho dela e a gente vem com o pincel bem em cima do risco, também sumindo. Aqui o risco sobe, mas a gente nem vai fazer mais, não vai pintar mais pra cá. Vamos terminar assim. Agora a gente vai definir aqui, ó, essa parte da tromba. Aqui a tromba termina, ela vai e termina. Então essa linha aqui é um contorno de fora. Então eu vou colocar o escurinho. Olha, tem um detalhe. Perceba que aqui eu trabalhei com o pincel assim, até aqui. Só que daqui até aqui a tromba ficou por cima da orelha e da perna. Então eu trabalhei com a sombra no elemento de trás. Trabalhei com a sombra aqui na perna e aqui na orelha. Então, veja, aqui tá esfumaçado para dentro e aqui tá esfumaçado para trás. Nós temos aqui uma tromba toda retorcida, né? Eu vou fazer o quê?
atrás da tromba, aqui, ó, eu vou fazendo um pouquinho de sombra. Pode até contornar aqui um pouquinho o olho. Eu tenho vários risquinhos que vai fazer o franzido da tromba. Eu não vou trabalhar assim com o cinza, eu vou trabalhar assim. Vou trabalhar no negativo, que é por trás. E só com um pouquinho de tinta. Você pode colocar o pincel com a tinta bem em cima do risco, só que você vai esfumaçar para trás. Aqui a gente tem o mesmo detalhe do lado de lá, a carinha, aqui ó, a cabeça, ela tá por cima da perna. Então, a perna ficou escurinha, a cabeça aqui, a carinha vai ficar clarinha. Só que quando chega aqui, a carinha passa a ser a linha de contorno, de fora. Então, eu vou pôr a tinta bem em cima da linha, do mesmo jeito que eu fiz aqui. E vou esfumaçar um pouquinho pra dentro. Inclusive, aqui a gente já tem essa parte da boquinha aqui, ó, do queixinho. Eu vou fazer assim também. Aqui a tinta vem pra trás. Aqui a tinta vem um pouquinho pra dentro. A gente tem aqui uma outra linha, que é a linha da boca. E a tinta vai pra fora. Porque ali dentro vai ser vermelhinho. E a gente tem esse pedacinho aqui, que é o restante da tromba. A tromba está na frente da boca. Então, a sombra da tromba tem que vir para trás. E aqui nesse pedacinho, ela tá passando por cima. Eu deixo só um pouquinho, porque eu tenho que pôr o contorno ali. Agora, nós vamos trabalhar com o branco, que vai ser a luz. Até agora, nós trabalhamos a sombra. Vou colocar aqui uma pinceladinha de branco. Pouquíssima tinta. Aqui, ó. Nessa parte, dou uma esfumaçadinha. Isso só vai definir um pouquinho. Aqui nessa parte, nesse pedaço aqui, ó, dou uma esfumaçadinha. Aqui eu posso até subir um pouquinho assim. Aqui na boquinha, nesse cantinho aqui, eu vou colocar um pouquinho do branco. Nessa parte aqui. E nesse pedacinho aqui, ó. Agora, na tromba, eu vou trabalhar com o branco aqui, ó, no lado positivo. Eu trabalhei com a sombra assim. Agora, eu vou trabalhar com a luz assim. E por último aqui, toda essa parte também vai ficar um pouquinho mais branquinho. Limpando o pincel. Aqui eu tenho um pedacinho da orelha também, que ficou por cima da perna. Dou uma disfarçadinha. E por último aqui, do ladinho da cara, aqui tem um pouquinho também de branco. Eu vou escurecer aqui, como eu pus uma sombra aqui em volta desse olhinho, vou colocar um pouquinho aqui em volta desse também. E agora nós vamos fazer os olhinhos. Eu vou colocar branco, verde, kiwi e preto. O branco vai nessa área maior aqui, ó, a área de cima.
Maior não. O branco vai nessa área de cima. Os dois olhinhos são bem iguais. Sem lavar o pincel, já vou pegar o kiwi. Eu vou colocar na segunda faixa, que é a parte da cor. E depois, por último, aqui, ó, nessa bolinha menor, o preto. Aproveita aqui o preto e puxa um pouquinho pro lado, fazendo um contorno. Olha, não precisa chegar com aquele preto forte até aqui em cima, tá? Aqui pode ficar assim mais clarinho. E vou contornar aqui, ó, entre o verde kiwi e o branco. E vou fazer aqui, ó, desse ladinho, 3 cílios. 4, mais um curtinho aqui. Lavo o pincel. Pego uma pinceladinha do branco, vou colocar bem no meio aqui em cima do verde kiwi para dar uma suavizada, não é para preencher. E vou fazer um pontinho de branco aqui, ó, na área preta. Tem gente que gosta de colocar 2 assim, ó, pertinho. Ficou um risquinho, é para ficar uma bolinha ali. Vou fazer o outro que vai ficar bem igualzinho. Olha, terminei o olhinho. Você viu que o cílio pra cá e o cílio pra cá. Agora a boquinha, eu vou colocar o vermelho mesmo. E vou fazer um pouquinho de sombra do lado de dentro. Pra não ficar aquele vermelho muito forte. Se quiser trabalhar um contorninho, faça com o cinza, assim, ó, só realçando aqui essa parte. Espero que tenham gostado dessa parte e esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Comece a fazer!